Olá pessoal, estamos aqui para dar continuidade ao nosso curso de Direito de Sucessões. Hoje, na segunda aula, começaremos com herança. O que vem a ser herança? Num simples conceito, herança é um conjunto de bens, direitos e deveres, ou seja, é uma universalidade das relações jurídicas de caráter material em que o falecido era sujeito ativo ou passivo. Isso significa dizer que, quando uma pessoa falece e deixa essa herança não vem só de patrimônio, vem também de direitos e deveres. A sucessão aberta, pelo nosso Código Civil, é considerada um bem imóvel, ou seja, previsto lá no artigo 80, inciso 2. Sucessão aberta é bem imóvel, independente do quais bens constitui o patrimônio deixado pelo falecido. Como assim? Por exemplo, imaginem que uma pessoa deixa um carro, uma moto e uma conta bancária. Esses bens individualizados são considerados bens móveis, mas como foi transmitido através de uma sucessão aberta, ele até a partilha é considerado um bem imóvel como um todo. Por isso, inclusive, que no artigo 1791, o dispositivo diz que defere-se como um todo unitário a herança aos demais herdeiros. Ou seja, aquela transmissão daquele monte composto de patrimônio e de direitos e deveres se transmite como um todo a todos os herdeiros. E esse todo vai até que parte processual? Até o julgamento da partilha, previsto também no parágrafo único desse mesmo dispositivo, ou seja, do 1791. Quer dizer que todos os herdeiros são coproprietários da herança até o julgamento da partilha, que é o momento processual em que a divisibilidade do patrimônio total da herança individualizando a cada herdeiro. Assim como o patrimônio é dividido, os deveres, ou seja, as dívidas, não são divididas. Contudo, ela é extraída do patrimônio líquido deixado pelo autor da herança. Essa nomenclatura tem-se no Código como forças da herança, ou seja, aquela dívida que o falecido tinha com um credor não pode passar na pessoa dos seus herdeiros, ou seja, quem tem que satisfazer aquela dívida é o próprio espólio, o próprio patrimônio do espólio, e nunca passar na pessoa dos herdeiros. Ou seja, se os deveres, ou seja, as dívidas, forem maiores do que o patrimônio, aquele credor tem satisfeito parte de sua dívida com o patrimônio do falecido, e o resto ele não poderá cobrar dos herdeiros. Outro ponto muito importante na aula de hoje é o Instituto da Cessão de Direitos Hereditários. É uma novidade no Código de 2002. Por que isso? Porque no Código 16 esse instituto não existia. Contudo, a jurisprudência já aceitava em que um ou mais herdeiros cedessem sua cota hereditária para terceiros, sejam eles outro herdeiro, seja ele pessoa estranha à sucessão. Contudo, o novo Código de 2002 ele atribui 4 pressupostos para que a cessão de direitos hereditários não seja considerada nula e seja considerada eficaz. A primeira delas está lá no artigo 1793, no caput, onde diz que a cessão de direitos hereditários só poderá ser feita por escritura pública. Então nós temos aí o primeiro pressuposto, ou seja, não pode ser feito por termos nos autos, nem por escritura particular, só por escritura pública. O segundo pressuposto está no parágrafo 2º, onde diz que o herdeiro, ou então os herdeiros, só poderão ceder a sua cota hereditária como um todo, e não individualizando o bem. Isso o que significa dizer? Um herdeiro não pode ceder a sua cota hereditária de um determinado bem. Ele só pode ceder a sua cota hereditária da totalidade do patrimônio que ele vai receber. O terceiro pressuposto diz que a cessão é ineficaz se não houver autorização judicial, prevista no parágrafo 3º desse mesmo dispositivo. O que significa isso? Para que um herdeiro ceda sua parte, sua cota hereditária, para uma terceira pessoa, é necessário que ele requeira nos autos de inventário o deferimento para proceder essa cessão de direitos hereditários. E o quarto e último pressuposto é que, assim como acontece na propriedade, o coerdeiro só pode ceder
a sua cota hereditária se ele oferecer, em primeiro lugar, aos demais herdeiros. Ou o famoso quê? Direito de preferência. Então, como ocorre também na propriedade particular, o herdeiro só pode ceder sua cota hereditária se der preferência aos demais herdeiros. Isso previsto no artigo 1794, quando o dispositivo fala que o herdeiro poderá ceder sua cota hereditária se oferecer para os demais herdeiros tanto por tanto. Isso significa dizer que ele só poderá ceder se oferecer para os demais herdeiros nas mesmas condições, no mesmo preço, no mesmo tempo que está oferecendo para terceiro. Então vejam, para um herdeiro ceder a sua cota hereditária, são necessários o quê? Esses 4 pressupostos. Só assim a escritura de cessão será eficaz. E por último, caso o herdeiro ceda sua cota hereditária a uma terceira pessoa estranha à sucessão e não der preferência aos demais herdeiros, esses demais herdeiros ou um deles poderá, no prazo máximo de 180 dias, depositar o preço da cessão em juízo e ter para si a cota cedida. Neste caso, aquele cessionário que pagou o preço levantará o que foi depositado. Espero que vocês tenham entendido o tema de hoje e espero vocês numa próxima aula. Quero também pedir que vocês, caso tenham gostado da presente aula, cliquem aqui no curtir e também ofereçam e indiquem o meu canal, o curso, para outras pessoas, para que eles possam também assistir e receberem as notificações. Em breve estaremos postando a terceira aula. Até logo!